Por que vocês acham que nós tá assim, né? Então, Diferente, né? diferente. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Bom, infelizmente, galera, a gente perdeu, ou não sei se gravou, na verdade, a primeira parte do vídeo que a gente vai fazer hoje, que é... Serial killers, cara. Tem muita gente ruim no mundo e a gente veio trazer pra vocês aqui alguma dessas pessoas. Tudo atrapalhado. Tudo retardado. Lembrando que esse vídeo não é pra criança, tá? Apesar da gente não mostrar nenhuma imagem forte. Mas a história em si as o histórias que eles fizeram, coisa e tal. são histórias 16 assim, anos, tenebrosas. menos, né? Então deixa o seu like aí se você já curtiu, se você assiste seriados aí que falam de serial killer. E é nóis. Segue o Valeu! vídeo. O primeiro nome da nossa lista é o Doug Behan, ou Berhan, sei lá. Alguma coisa do tipo. O cara é indiano, certo? Ele não tem nenhum apelido. Vocês sabem que alguns serial killers, eles têm apelidos além do nome, né? Até porque a polícia, até na investigação, elas não sabem o nome de quem tá fazendo isso. Então eles arrumam uns apelidos meio toscos, às vezes, ou não, para poder denominar o cara. Um exemplo, claro, aqui no nosso Brasil é o Maníaco do Parque, certo? É um cara que na minha infância eu vi lá, né? Então eu lembro desse cara. Mas tem outros também, se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo só sobre serial killers brasileiros. Que é interessante. Tem uns caras meio retardados aqui no Brasil. Agora você pega, tipo assim, um cara igual esse. Eles foram um dos caras que mais matou gente na história. O número de vítimas só 931. Bom, isso registrado, entre outros, né? O cara se aproximava bem vestido de smoking pra conversar com suas vítimas. Só que tem aquele negocinho, ele usava uma pompeteira, o que é? Tipo uma faixa. Chegava pra conversar com a pessoa, vamos ali comigo, vamos. Chegava e esganava a pessoa. E aí, um cara desse é normal? E só para vocês terem uma ideia de quando isso aconteceu de 1790 a 1840. Foi quando ele cometeu os crimes, tá? Não é a data de nascimento e morte que a gente vai dar aqui. Foi quando os crimes foram registrados. Então você olha numa época em que não tinha tanta informação assim, né? E o cara matou 931 pessoas. Gente, muita gente. Tem bairro em algumas cidades que não tem esse número de pessoas. Ou seja, o cara matou um bairro. Dando continuação ao número dos assassinos, número B, Gilles de Montgomery, origem da França, apelido Gilles de Raiz, ou Rei, sei lá como se pronuncia. É francês, filha, é Gilles de Raiz. É bicha. E se foda, ele matou de 1432 a 1440, cara. Ele matou por bem tempo, viu? Bom, galera, esse Gilles, ele foi considerado, ou ainda é considerado, precursor dos assassinos em série. Tem outro ponto. Ele foi considerado precursor dos assassinos em série. Ele lutou com a Joana d'Arc na época, né? Na guerra contra os ingleses. Só que depois da morte dela, ele, né, ficou meio recluso, meio quietinho no castelo dele. Porém, no castelo dele, sumiram mais de 1000 crianças na época, entendeu? Nesse período pequeno. Sumiu mais de 1000 crianças. Só que ele realizava estupro, assassinato e tortura desses meninos e meninas. Só que, naquela época, para a sociedade, né, as crianças simplesmente sumiram porque foram sequestradas por bruxas. Aí depois você pega em 1440, depois ele ter matado meninos entre 8 e 10 anos, ele causou uma enorme decepção pro povo da França, que considerava o cara um líder. Na frente das pessoas era uma coisa, dentro do castelo dele era outra. Gilles e alguns colaboradores foram levados para Nantes, onde foram enforcados e queimados. Tá no inferno uma hora dessa, queimando de novo. Bom, galera, o próximo anjo da morte da nossa lista é o Jeffrey Dahmer. O quê? Dahmer. Jeffrey Dahmer. Ele é dos Estados Unidos e o apelidinho carinhoso que deram pra ele foi o canibal de Milwaukee.
O tempo de ocorrências dele foi de 1978 a 1991. Então, como retardado atuava? Ele estuprava, estrangulava, espancava, até matar. Depois, não satisfeito com essa patifaria, desmembrava o pessoal, preservava os ossos. Em algumas partes da casa também comia partes dos corpos e mantinha relações sexuais com cadáveres. Necrofilia, não, o cara falava feio. No dia que a polícia conseguiu chegar até ele, graças a Deus, devia ter matado, não devia nem ter julgado, né? Encontrou fotografia de vítima, cadáver em vasilha de ácido, cabeça no freezer, um altar com velas e crânios humanos. O número de vítimas desse caboquinho foi de 17 meninos e homens. E ele foi condenado à prisão perpétua. Cara, encontraram tudo isso na casa do cara e não mataram, velho. Miserável. É Estados Unidos, né? Cada estado tem sua lei. Tem sua lei. Então não deram a pena letal pra ele, né? Podia só uma botar prisão no perpétua. rabo dele, bombar e puxar, mas sabe. Passando para mais um retarda, vamos falar de Dennis Nilsen. Origem lá na Escócia. Nome dele, o Assassino Gentil. Putz, gentil, não tinha nada, velho. Mas olha o período de assassinato de 78 a 83. As datas estão batendo mais ou menos. Esse rapaz, gente, eu acho que ele era o mais cabuloso da galera, entendeu? Ele era o mais retardado. Como que ele praticava, né, os seus assassinatos? Ele tinha um problema mental, lógico, claro, né? Mal resolvido com a sua orientação sexual. Ele foi bastante solitário e no começo eles buscavam os assassinos dele em alguns pubs, né? Em lugares pequenos. E Dennis matava as vítimas por estrangulamento, afogamento ou afogamentos em banheiro ou por choque elétrico. Depois de matar os homens, o cara era retardado, né? Olha, agora tenso. Depois de matar os caras, ele deixava os corpos na cama dele por mais de uma semana. Ele se masturbava em cima deles, conversava com eles e até mesmo fazia sexo. Após algum tempo, né, ele escondia os corpos dissecados, certo? Já, sob o assoalho da casa dele. E os queimava, ou então, né, ou os queimava no quintal junto com o pneu, que era para disfarçar o odor dos corpos já em decomposição. Nelson também, ele pulverizava a casa 2 vezes por dia para poder espantar as moscas que eram atraídas pelos corpos já em decomposição. Uma lata de SBP cedo e uma de tarde. Mais ou menos. Nossa senhora, que nojo, velho. Ninguém sentia. Mas tem mais informação mais tensa que essa. Olha só pra vocês verem. Então, né, como assim o negócio já tava tomando umas proporções meio loucas aí, quando os vizinhos já estavam reclamando do mau cheiro, ele dizia que era problema na estrutura do edifício. Beleza, tá cheirando gambá morto, o problema tá no esgoto ali, cara. Aí o tempo foi passando, ele já foi mudando o método dele. Começou a desmembrar a galera, ferver crânio, pra remover a carne, os órgãos, vísceras, e colocava em saco plástico, né? O assassino aí depois ele começou a esmagar os ossinhos e ia jogando no quintal. A polícia relata que na época encontrou milhares de fragmentos no jardim durante exames forenses. O número de vítimas foram de 15 jovens relatados. Bom, isso é o que ele diz, né? Registrados, né? 15 jovens, mas vai saber quantos foram, de verdade. Nossa, cara, Psicopata. Esse é. Nossa. Esse é o piorzinho da galera. Bom, galera, o próximo... Filha da puta. Esse é mais tenso para as mulheres, viu, galera? Esse pelas crianças. Não, mas tipo assim, a criança não vai ver esse vídeo, eu acho. As mulheres que vai ver, mano, já vai sentir assim, um certo mal-estar. Não, eu falo criança pelas crianças que ele matou. Não, lógico. O nome do caboquinho é o Kimmel Cosnell. Ele é dos Estados Unidos, ele não tem apelido, né? Não, eu acho que não acharam apelido pra ele, né? Na verdade. Nossa. E os crimes foram cometidos entre 89 e 2011. Esse foi o mais recente da galerinha, entendeu? Agora você pega um cara que atuava, se matar, bebê recém-nascido, que nascia vivo ali, pegava, não, simplesmente com a tesourinha ia, cortava a coluna,
Depois mutilava os corpos, cortava pé, armazenava em frasco. Ele também realizava abortos ilegais nos períodos finais de gestação, ou seja, a criança tá viva ainda. Tá viva, né? Existe, né? Existe, já tá formada, já sente, já tá já formada. vive, enfim. Ele foi julgado também pela morte das grávidas com doses letais de anestesia. Bem, as pessoas que procuravam ele deveriam ser tão boas quanto ele, né? Então, galera, é tenso porque ele matou feto, né? Ele matava bebês e recém-nascidos, entendeu? E o que acontece é o seguinte, ele tinha uma clínica, ele, certo, tirou medicina, alguma coisa, ele tinha uma clínica que era ilegal, né? E totalmente imunda, vamos dizer assim. Em vários abortos, no caso, ele perfurou o útero da grávida, rasgando o colo do útero. E o que ele fazia depois que acontecia isso? Ele pegava o colo do útero da pessoa, junto com o feto, e mandava os restos mortais para casa da pessoa. O bicho era retardado mesmo, né? O número de vítimas é incerto, totalmente incerto. Por quê? Registrado é no mínimo 4, mas pode chegar a centenas. Porque você vê numa época de 89 até 2011, que foi aquele auê por causa de aborto, isso e aquilo, muitas mulheres devem ter procurado ele e, né, acabaram que aconteceu isso. A pena dele foi prisão perpétua sem condicional. Bom, galera, essa foi a nossa listinha de antes da morte. Certo? Espero que vocês tenham achado interessante. É lógico que é um tema mais pesado e tal, mas a gente está aqui para trazer todos os tipos de temas para vocês, entendeu? Então, coisa. se vocês tiverem temas mais fofinhos para poder sugerir, se vocês falarem, fala sobre tal coisa, né? Escreve aí! A gente vai buscar informação para vocês, pode ficar sossegado. É claro que, né, tudo deve ter um limite. Espero que o limite já tenha chego para esses caras. Espero que o mundo tenha mais paz e não caras como esses. Mas a gente sempre está sujeito a daqui a uns dias, não sei, receber informações que descobriram um retardado por aí, entendeu? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, dá um like, certo? É só informação, viu, gente? Então ninguém aqui é louco não, mano. Ninguém tá pensando em sair regaçando tudo, beleza? É nóis.